A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os amados que estão conosco nesse tempo difícil que nós estamos atravessando, nesse dia 2/4/2020, no meio dessa pandemia chamada coronavírus. E a palavra que nós temos ministrado desde o início da nossa consagração, no finalzinho do mês de março até esse início do mês de abril, é a mesma. Alinharmos a nossa vida pela palavra. Ao invés de nós ouvirmos e darmos atenção a tudo que chega até nós pelas redes sociais e pelas redes televisivas, nós temos que manter os nossos olhos fitos na palavra do Senhor. Sim, com os nossos ouvidos atentos a tudo que nos chega. Mas como diz a palavra do Senhor, ouça tudo e retende o que é bom. Então, para efeitos de ministração e gravação, o tema da ministração de hoje é: até que ponto devemos nos submeter às autoridades? Vou repetir. Até que ponto devemos nos submeter às nossas autoridades? Amém? Vamos lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Apóstolo Paulo escreve aos romanos convertidos. Apóstolo Vitor? Aos romanos convertidos naquela época. E ele escreve esse texto dentro do contexto que ele vivia. Olha que interessante. Romanos capítulo 13, versículo de número 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Eu sei que pode chocar, mas vou te deixar mais chocado ainda. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Olha como é que apóstolo Paulo termina essa carta. E o contexto do apóstolo Paulo é que os israelitas estavam sob o jugo dos romanos. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos romanos que os dominavam. E ele fala que nós, como cristãos, devemos ser sujeitos às autoridades. É mais chocante do que o próprio texto em si. Então, onde eu quero chamar a atenção? Que todos nós cristãos devemos ser sujeitos às nossas autoridades. Apóstolo Paulo fala sobre isso. Apóstolo Paulo também fala e aponta aqui, dizendo que as pessoas que foram colocadas em posição de autoridade foram colocadas por Deus em posição de honra. Ele fala assim, pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Porque o apóstolo Paulo fala que foram colocados assim pelo Senhor. Então, a posição de uma autoridade é uma posição de honra que Deus deu, onde Deus colocou para que pudesse o quê? Trazer tempos de paz, de bênção, e que essas autoridades lutassem pelo bem-estar do bem comum, de toda a população. Então, esse é o motivo de Deus levantar as autoridades. Olha que bacana. Essa é a motivação. Tem mais aqui, em 1 Pedro, no capítulo 2. Eu quero ler uma coisa muito interessante para você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 13. É isso mesmo? 1 Pedro 2, versículo 13. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Assim, porque assim é a vontade de Deus,
que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. De novo, Pedro termina da mesma forma que o apóstolo Paulo fez lá no capítulo 13 de Romanos. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, é uma cadeia de reverência, é uma cadeia de respeito e honra que Deus nos manda nos exercitarmos todos os dias. Tem mais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim. 1 Pedro, capítulo de número 4, do versículo 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aí vem a parte pesada, interessante para nós nos tempos de hoje. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém? Então, a palavra de Deus é muito clara sobre sermos sujeitos às nossas autoridades. Glória a Deus por isso. Mas tudo isso tem um limite. Por que Deus estabeleceu as autoridades? Por motivo de honra, por motivo de decência, por motivo dessas autoridades lutarem pelo povo. A Bíblia os classifica como agentes de Deus. Então, tal como Deus exige de nós respeito e submissão à autoridade, também tem que haver nas hierarquias que Deus estabeleceu. Coisa que hoje muitos nossos governantes não estão sendo exemplo. Quem não é exemplo daquilo que quer, não pode requerer nada. Fique bem claro isso. Então, onde Deus está nos levando? A olhar para nossas autoridades. Onde o Senhor está levantando o povo de Deus? Oração, intercessão, clamor, submissão. Estamos em casa. Da medida do possível, para não colocar em risco a nossa sobrevivência, temos obedecido. Mas nós temos visto terrivelmente as coisas inverterem. Terrivelmente as coisas inverterem. E todas essas notícias que nos chegam, principalmente pela imprensa, está deixando o povo brasileiro completamente abalado. Porque ninguém fala a mesma língua, nós estamos vendo um show de submissão e a minha grande preocupação é que tudo isso que está acontecendo, todas essas sanções que estão sendo impostas, mais parece um jogo político do que pensar e respeitar ou cuidar da saúde do povo brasileiro. Eu fico preocupado com isso. O Senhor nos manda submeter? Nos mandamos. Nos manda. Mas tudo tem um limite. Vamos ver esse limite. Aonde vai, apóstolo? Esse limite à submissão das nossas autoridades. Esse limite vai até onde as autoridades se perdem. E elas não entendem a palavra de Deus, onde diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando elas começam a inverter o valor, ao invés de lutar pelo povo que o colocou naquele lugar, uma posição de honra, numa posição privilegiada, começam a inverter os valores e começam a usar o cargo que Deus o colocou, que Deus o honrou para benefício próprio ou para outros objetivos. Aí, meu irmão, aí é o próprio Deus que intervém com a sua mão. Eu quero ler esse caso. Um caso que aconteceu
lá em Daniel, capítulo 6, registrado no livro de Daniel, capítulo 6, quando o próprio Nabucodonosor confundiu isso. Quando ele esqueceu quem ele era, um ser humano falho como outro qualquer, e que ao invés de lutar pela causa do bem comum, começou a se sentir o próprio Deus. Isso é perigoso. Usar de meios e formas para promoção pessoal e não para cumprir aquilo que o próprio Deus havia colocado para fazê-lo. Olha como é que as pessoas são pegas. Daniel, capítulo 6, eu vou contar essa história para vocês. No versículo 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Que espírito excelente? O mesmo que eu tenho ministrado nessas lives desde que nós começamos a nossa consagração. Aquele espírito excelente que pousou sobre Daniel. Aquele espírito excelente que pousou sobre José no Egito. Esse está sobre a tua vida. Em tempos de crise, Deus derrama de uma unção de criatividade sobrenatural. Uma unção diferenciada. Uma unção que vai nos levar a sair dessa crise muito fortalecidos e numa posição muito melhor do que nós somos hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião, inveja, ciúmes. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Olha como é que os puxa-saco mexem com o ego de quem Deus colocou lá em cima na autoridade. Olha como você governar é perigoso. Olha como você manter vivo a palavra de Deus, onde diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. Inverte os valores. Ó rei Dario, vive eternamente. E olha como é que eles estabelecem uma lei contra a vontade do Senhor para atingir o ego do rei e atingir, por inveja, um grande servo do Senhor que estava sendo levantado naquele dia. Olha que interessante. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Rapaz do céu! Tiraram ele da posição de rei, estão colocando ele em qual posição? Posição de Deus. É impressionante como Satanás sabe trabalhar na soberba, na altivez, no egoísmo do ser humano, onde nunca é bom o suficiente. Nunca aquilo que Deus dá, concede ou honra é o suficiente. É pouco, quer mais, porque no fundo, quer ser como Satanás, a imagem e semelhança de Deus, quer ser como Deus. Vamos lá? Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Olha a estratégia. Tá pensando que Satanás não é astuto? Versículo 9. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, ao invés aqui de se submeter o interdito e o decreto do rei, porque foi estabelecido, agora ele fala assim: tudo tem limite. Tudo tem limite. Esse decreto foi feito por minha causa, para afrontar a fé que eu tenho no meu Deus. Eu vou pagar o preço pela minha fé. Como nós sofremos em governos passados, onde pastores, por várias liminares que foram derrubadas, quase foram obrigados a fazer casamentos que não podiam ser feitos.
a estabelecer leis absurdas, tais como banheiro de crianças. Meus filhos eram novos nessa época. Sofri muito com isso, orei muito nessa época. Num tempo difícil nós vivemos aqui no Brasil, onde não podia ter mais banheiro masculino e banheiro feminino. Agora estavam pensando em colocar banheiro misto, porque a pessoa só ia definir sua sexualidade quando chegasse a idade adulta. Gente, pelo amor do bom Deus, colocando dúvida se homem é homem, se mulher é mulher, lutando contra as coisas óbvias. Já sofremos isso. Tudo tem limite. Tudo tem limite nessa vida. Até eu vi há pouco tempo, num comentário, onde um rapaz numa rede nacional aí, muito famosa, perguntou qual é o limite para a arte. Né? Porque no mundo que querem colocar não existe limite para nada. Para felicidade, para arte, para nada. Existe limite para a arte. A arte tem limite até a ofensa. Ninguém pode. Qual é o limite para o humor? O humor tem limite até a ofensa. A partir do momento que eu ofendo o meu próximo, já não é mais arte. É falta de respeito. Nós sofremos demais no passado, estamos entrando num tempo de bênção, de vitória, mas hoje eu vejo de novo forças malignas do inferno que não querem ceder aquilo que Deus quer fazer na nossa nação. E tal como Daniel se colocou numa postura, é tempo dos cristãos se colocarem numa postura que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cedeu, ele tomou a sua postura. As nossas autoridades foram colocadas para benefício da população. O dia que inverterem isso, o próprio Deus intervém por nós. E ele diz aqui mais. Daniel, pois, quando ouviu o decreto, soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas aberturas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinastes o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que és do exilado de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, porque o rei era amigo dele, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, presta bem atenção, como eu creio que Deus, nesse tempo de crise, vai se levantar de uma forma nunca vista por nós cristãos. Presta bem atenção. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Até imagina a cena, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum.
Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar o Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Em meio a essa pandemia, em meio a essas informações distorcidas, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, não tire os olhos do Senhor. Continue nessa caminhada, continue orando, caminhando, porque grande será o livramento que Deus levantará sobre essa nação. E Deus agora está fazendo a diferença em quem realmente serve a Ele e quem está usando o cargo de autoridade para a autopromoção. Nesse tempo de dificuldade, o Senhor está movendo para desmascarar de vez essa imprensa podre, nojenta, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E diz mais a palavra do Senhor. Ordenou o rei e foram trazidos daqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos um novo decreto. Tempos de crise servem para tempos de transformação, para vir o novo, e é isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos prontos para viver algo nunca visto pela humanidade. Valores verdadeiros sendo exaltados, resgatados. Eu acredito que a humanidade nunca mais volta a ser a mesma. Eu acredito nisso em nome de Jesus Cristo. E um novo tempo de liderança e novos líderes verdadeiros da parte do Senhor que entendem a posição de autoridade como honra do próprio Deus para governar o povo que Deus colocou na face da terra, está sendo resgatado, ou melhor, restaurado pelo nosso Deus e Pai. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Olha o que vem a ser esse novo decreto do rei na Babilônia. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Eu quero terminar essa ministração crendo, porque a palavra de Deus nos ordena sermos meninos na malícia, que tudo isso que os nossos presidentes, os nossos governadores e os nossos prefeitos estão alinhados com a vontade do Senhor. Que eles foram colocados ali para nos governar nesse tempo de dificuldade. De todo o meu coração eu creio dessa forma. Por isso eu vou levantar um clamor pelas nossas autoridades. E quero crer que não há outra motivação. Porque se houver outra motivação que não seja a vontade do Senhor para o seu povo sobre a face da terra, Deus vai remover cada um deles. Deus remove cada um deles. Outra coisa que eu falo para vocês. O que nos cabe nesse momento? Primeiro, oração. A palavra de Deus nos ordena orarmos e clamarmos por esses homens e mulheres em nome de Jesus Cristo. E segundo, o nosso voto. Anotem quem realmente está lutando por nós nesse momento, porque nós temos uma arma maravilhosa que chama o voto. É no voto que nós vamos fazer uma limpeza na nossa nação. Oração e essa arma do voto. Eu acredito que agora é tempo de nós anotarmos quem realmente nos representa e quem é contra nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar toda essa ministração que eu acabei de fazer. De todo o meu coração eu estou tremendo aqui por dentro, Senhor, porque ontem mesmo, na live que nós fizemos, um pai de família bateu aqui pedindo comida. Hoje, de novo, alguém bateu aqui na igreja pedindo comida e graças à fidelidade do teu povo, que traz o seu pouquinho para aqui para a igreja, para a gente poder multiplicar, ninguém sai daqui dessa igreja de mãos vazias. Muito pelo contrário. Nesse tempo de crise, temos vivido um tempo sobrenatural onde a tua boa mão, Senhor, tem nos conduzido a um tempo de prosperidade.
É um tempo de fartura, onde não falta coisa alguma sobre nossa mesa, sobre o nosso lar. Por isso, o Senhor ainda nos dá condições de dividir com quem precisa. Te adoramos por isso. Mas hoje é tempo de nós orarmos pelas nossas autoridades. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que foi o Senhor quem os colocou nessa posição para nos governar. Em nome de Jesus, toda influência demoníaca, toda influência diabólica, todos os planos arquitetados por homens maus, nesse tempo seja destruído, seja queimado, seja falido, jogado por terra em nome de Jesus Cristo. Eu grito, eu clamo, eu peço ao Senhor que pela sua misericórdia o Senhor dê graça, sabedoria, criatividade nesse tempo de crise para que esses homens coloquem a nação brasileira fora desse mal em nome de Jesus Cristo. Declaramos também, Senhor, a remoção desse espírito de morte, desse coronavírus, Covid-19, seja amaldiçoado, destruído, queimado, repreendido em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado nesse tempo de outono, tempos de verão, onde esse vírus não suporta a temperatura acima de 20 graus. Muito obrigado. Eu acredito que o Senhor está pelejando pelo seu povo de uma forma sobrenatural e também de uma forma natural. Agora, Senhor, também quero clamar, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, traz a vacina, traz a cura também, abençoe os nossos médicos, abençoe os nossos infectologistas, abençoe todos esses, Pai, nossos agentes de saúde que estão envolvidos de uma forma direta e indireta com a cura, com a remoção desse mal da humanidade em nome de Jesus Cristo. Dá graça, dá sabedoria, dá estratégia, Senhor, e nos dê a vitória que nós te pedimos. Eu abençoo o nosso presidente Bolsonaro, eu abençoo o governador do estado do Rio de Janeiro, eu abençoo o nosso prefeito, eu abençoo todos os governadores do Brasil, eu abençoo todos os prefeitos do nosso país, Pai, em nome de Jesus, crendo que esses homens serão usados pelo Senhor para nos levar a um tempo de saúde, paz e prosperidade. É o que nós rogamos hoje. Hoje é uma live para nós rogarmos e intercedermos para nossas autoridades em nome de Jesus. E nos livre, Pai. Em nome de Jesus, nos livre de uma guerra civil. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.